Então vamos passar para a palavra do Senhor, hein? Então hoje a gente vai continuar, a gente ficou da outra vez, do último culto que a gente fez, a gente passou, a gente leu até o ensino sobre o divórcio. Vocês se lembram quem estava aqui? Quem estava no culto, quer dizer? Que a gente falou sobre a carta de divórcio, que não deveria existir. Em Mateus, capítulo 5, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente vai começar, vai continuar no versículo 30, a partir do versículo 33 até o final, se der. De quem, meu irmão? Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, que é o sermão no monte de Jesus. Jesus falando, tem 3 capítulos que ele fez um sermão no monte. É Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 33. Ensino sobre juramentos e votos. Para a gente ter essa clareza, se podemos, não podemos jurar em nome de quê, esse tipo de coisa, hein? Qual é o versículo? 33. A partir de 33. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Seus antepassados são os seus pais, daquela época, hein? São os antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Agora, Jesus falando, eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo, se quiser. Quando disseram sim, seja de fato sim. Quando disseram não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Epa, é forte, hein? Então, bom, eu tinha escrito aqui todos os versículos no Antigo Testamento, onde Deus tinha passado as leis, hein? Aos profetas, a Moisés, aos profetas. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Tem lá em... O que ele está relatando aqui, Jesus vem dos 5 livros, de 4 livros, na verdade. Levíticos, Êxodo, Números e Deuteronômio, né? Que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, da Bíblia. Né? São os 5 primeiros livros, onde tem toda a lei. Ele está falando agora, acabou. Não precisa mais vocês se colocarem debaixo da lei. Porque se vocês jurem, vocês vão onde cumprir. Isso é muito importante. Porém, ele fala que não tem que fazer juramento nenhum. Eu vou talvez ler em Números. Vamos para entender bem por que ele está falando que não é para fazer mais. Porque em Número 3, capítulo 30, Número é o 3º livro da Bíblia. É bem no início. Mas vocês não querem procurar, eu vou ler. Eu vou ler. Número 30, Número capítulo 30. Versículo 2, hein? Eu vou ler. O que estava escrito no Antigo Testamento, antes de Jesus vir trazer a graça para os homens, né, para a terra.
Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Então, na época, capítulo 30, Números, versículo 2. Se a gente lê o versículo 1, eu vou começar do 1. Moisés mandou chamar os chefes da tribo de Israel e lhes disse: foi isto que o Senhor ordenou, quando ele passou isso. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra para exatamente o que prometeu. Então, Deus estava falando que a gente não podia voltar atrás. E Jesus está falando que não é necessário jurar. Não jure, porque o teu sim basta. Mas não precisa falar, eu te juro. Quer dizer o quê? Se eu não juro, eu estou mentindo. Não é? Então ele está falando que não é para jurar. Porque você vai jurar por quê? Se não é por você. Ou por Deus, ou por então. Não é teu reino, não é tua praia. Você não pode pegar a cabeça de alguém, da tua filha, do teu filho, da tua mãe, a tua própria cabeça, por jurar em nome dessa coisa. Então ele fala, é melhor não jurar, porque se você jura, você vai se colocar debaixo da lei. Eu veio para fechar a lei, para acabar, levar a graça. Eu vou morrer, daqui a pouco estou morrendo, ele vai se sacrificar, ele vai pegar pelos nossos pecados. Então a lei, a gente não tem que se colocar debaixo da lei por vontade própria. Se ele falou que ele pagou por nós. Então, se a gente começar a jurar, a gente se põe debaixo da lei. Aí, se eu não cumpro, aí eu vou ser julgado pela lei, e não por Jesus. Porque como eu estou me colocando debaixo da lei de Deus, que eu não aceito, então, o sacrifício de Jesus para a minha vida, aí eu me coloco debaixo também da lei. Não vou ser salvo, porque Jesus precisou vir justamente porque através da lei não tinha salvação. Porque eu não podia cumprir a lei. Então ele fala, não juro, porque tudo que além disso, agora que eu veio, é do capeta. O outro está falando, teu sim seja sim, teu não seja não. Não tem essa coisa de morno, de ficar lá no meio do muro. Ou é para um, ou é para o outro. É como na votação, não pode se abster. A gente tem que ter uma opinião. A gente não vive sem opinião. Já não sabe onde vai? Vai em algum lugar, não vai? Então, seja por um, seja não, seja não. Mas que fala não. Seja assim, seja assim. É que assim seja. Não precisa jurar. Porque você sempre fala a verdade. Quando você precisa prometer, eu te prometo que eu vou fazer. Quer dizer que então, se eu não prometo, eu não vou fazer? Não, eu tenho que ter uma palavra. Né? Então, meu sim é sim, meu não é não. Eu vou só ler um trecho também em Mateus, no 23, um pouquinho mais para frente, em relação a isso, no capítulo 23, no mesmo Evangelho. Não, a gente estava no 5, hein? No capítulo 5, são as letras, os números gordos, em negrito. Aí vai até o número 23 em negrito. Aí os versículos, que são pequenininhos, no 23, no capítulo 23, são do 18 ao 22, que eu vou ler. Dizem também não haver importância se alguém... É Jesus que... Vou só colocar no contexto aqui do capítulo. Jesus ele está falando em relação aos líderes daquela época, né? Aos tipo pastores, ou... Como se fala na igreja católica? Os padres, pastores daquela época, né? Que eram os fariseus, os que guardavam a lei, que ensinavam na sinagoga. Dizem também não haver importância alguém jurar pelo altar, mas se jurar pela oferta,
pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Ou vê como eles eram meio safados, hein? Então, não, pode jurar pelo altar que não tem problemas. Agora, se você jura pela oferta que tem lá, aí você tem que cumprir. Então, eles davam mais importância à oferta, porque eles queriam receber ofertas, né, na verdade. Não era por nada. Entendeu? Aí, Hoje é assim, né? hoje é mais ainda. Ó, aí eles falaram, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Aí Jesus fala, cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar, que torna a oferta sagrada? Obviamente que hoje não tem mais nada disso sagrado. Ele não tinha sido crucificado. Ele falava em relação à lei, para demonstrar como eles eram hipócritas. Quando juraram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Porque na época Deus não habitava nos corações, não tinha o Espírito Santo. Era um templo, era o templo feito por Deus, para Deus. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se sente no trono. Então depois ele continua, que aflição os esperam, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Mas é para dizer como naquela época, para demonstrar como naquela época o povo era hipócrita. Mas a mesma coisa, como você bem falou, hoje eles não querem saber da santidade de Deus. Eles querem saber do que Deus pode trazer para o umbigo deles. Que eram os fariseus, a maioria. Esse capítulo 23, um dia eu vou pregar, mas a gente chega lá. Me dava quase vontade, eu falei para o Wagmar, quando eu comecei a ler o 23, me deu quase vontade de pregar sobre esse capítulo hoje. Mas é carne, porque fala bem dos falsos pastores, está tudo lá já. Não é novidade nenhuma, hein? Quando o próprio Jesus ensinava, ele já ensinava sobre isso. Então vamos continuar aqui, voltar no capítulo 5. Deus vai nos ensinar sobre a vingança. O que a gente estava conversando no estudo bíblico. O versículo 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é tudo no Antigo Testamento. Hein? Eu, porém, Jesus Cristo, lhes digo que não se oponham ao perverso. Ao perverso, a quem está brigando. Hein? Se alguém lhe der um tapa na face direita aqui, oferece também a outra, à esquerda. Então, recebe um tapa, pode bater aqui. Isso está escrito, mas a gente vai explicar. Agora tem que entender, ouçam bem o que está escrito, deixem-se tocar por o que está escrito. Todos os exemplos, o que eles representam. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a outra. Se você for processado no tribunal, ele tomar a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminha 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Agora, vocês veem que todos esses exemplos são exemplos que a gente tem que ser, como que se fala? A gente tem que ser, tem uma palavra para isso, fala quando a gente dá. A gente tem que ser... solidário? Pode ser, mas tem uma outra palavra que fala isso. A gente tem que não brigar, a gente tem que dar quando a gente... todos esses... Quando alguém quer me bater, ou me bateu, me ofendeu, quando... Não pega o tapa, a violência. Se alguém me ofende, eu tenho que retribuir com ofensa? Não. Eu tenho que falar, não, pode falar, não tem problema. Não é bem assim.
Pode falar, é ouvir. É como que, em vez de retrucar, é como você falou bem. Antigamente, não tinha alguém te devendo, ou tem alguém te devendo, antigamente eu falaria tudo. Hoje que estou com Cristo, eu já tenho paciência. Não, pode falar. Então, me ofendeu, até me bateu, eu não vou dar um murro na cara dele. Eu vou ficar quieto. Porque senão vai. Um pedacinho só na Pode. unidade de combate. Jeff Cooper, em 1900, vai lá com o rolha lá. Ele falava: quem tiver com a pressão mais 12 por 8 vai ganhar o combate. Então, se alguém te ofender e você retribuir aquilo com mais agressão, você já saiu da sua pressão. Sim. Se você se manter 12 por 8, até numa discussão você é vitorioso. Exatamente o que Jesus está ensinando. É a sabedoria, na verdade, em vários outros lugares da palavra, a gente vê que a gente tem que ter temperança, Controle emocional. isso, um controle do que a gente tem, nosso controle. Então, é isso que ele está falando de tudo isso. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, caminha duas. Se te força a fazer alguma coisa que você não queria fazer, tudo bem, você não queria. Ele pega no teu. Me dá de comer. Você não tem muito de comer. Me dá no pé. Então, ele quer mais. Pronto, tudo bem. Você queria mais? Peraí, eu vou te dar mais ainda. Aí ele vai ficar. Não vai ter mais nada para falar. Não é? Ele vai ficar assim de cara de tacho. Na verdade é isso, A pessoa, por exemplo, que pede sempre dinheiro, isso. Você vai dar sempre. Não, aqui não se fala de dinheiro, aqui se fala de agressões. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é, você vê, se alguém lhe der uma tapa na face direita. Outro exemplo, se você for processado no tribunal, então alguém que está agredindo, que está te agredindo, não é pedido assim. Se alguém o forçar a caminhar, se alguém te não, você tem que me dar mais comida. Entendeu? Não, se alguém te forçar. Agora, tudo bem, se alguém te forçar a dar dinheiro, você vai dar uma vez. E depois da segunda vez você fica esperto. É assim que está escrito, não é? Você dá, e depois você vai ver o que dá. Você vai dar o dinheiro. Você quer mais um pouquinho? Pode pegar. A gente fez isso quantas vezes? A gente fez isso. Até você fez isso, né? Mas é fácil culpar os outros, Bárbara. É fácil, até no casamento, quando você é traído, é fácil culpar o próximo. Sim. Você deixou acontecer aquilo. Sim, exatamente. Ninguém na sua cabeça, ninguém te obrigou a fazer nada. Você fez por livre e espontânea vontade. Não adianta querer culpar o próximo. Não, é por isso que ele fala, não briga. Você deixou acontecer aquilo. Mas só não deixe mais acontecer. A próxima vez você vai saber, porque ele fala, aos frutos que você reconhece as pessoas. Então, a primeira vez ele quer brigar, então não briga. Agora você vai ver os frutos que vai ter. Também não abre mais a porta, não sente na mesa dos escarnecedores. Isso. Entendeu? Não só obrigado. Agora aqui o cara vem com agressão, eu vou ficar estourar o parafuso? Não vou estourar o Você parafuso. pode ficar chateado, né? Pode ficar chateado, triste. Não. Mas tem que lembrar que você deixou acontecer. Sim, na verdade, a gente não pode ter mágoa também não. Porque eu tenho que ter ele como... O que eu sempre falo é que quando alguém se irrita comigo, ou com qualquer um de vocês, é um grito de socorro. São gente que não tem Deus. Uma briga de trânsito. Alguém te fecha. Aí ele vem brigar. Você dá uma buzinada, não desliga. Mas ele vem. Ele briga. É um cara que não está com Deus. Então você tem que olhar para ele. Você está me chamando... Você quer socorro? Está me chamando, você quer ajuda? Mas tudo bem, então você fica quieto. Fala, não, posso orar para você, eu posso te convidar. O que ele vai falar, Ricardo? Não tem Agora, uma resposta. entendeu? Não tem. Agora porque você põe a outra face. Ele vem te agredir, ele te deu um tapa. Assim. Aí você responde, então me deixa orar para você. Você está sempre assim? Eu te dou a paz de Jesus. Vamos ficar na paz. Você tira o chão da pessoa. Entendeu? É isso dar a outra face. Então é enxergar que cada vez que alguém está agredindo, é uma falta de Deus. É uma falta de paz, de amor no coração dessa pessoa. Ela está falando, me ajuda, em vez de ouvir, você é
sei lá o quê, você tem que ouvir: me ajuda, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Deus me colocou aqui agora porque você tem uma palavra para mim. Porque eu preciso de conhecer a Deus. Eu não tenho paz. Certo? Claro, muito bem, continue vivendo assim. Não é isso. Não é isso. A gente tem domínio próprio, a mostra sem palavras, mas com frutos, com atos, como que se faz quando a gente caminha com Deus. Ele fala uma coisa muito boa: não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Se não voltou as costas, hein? Ainda ofereceu o trabalho. Então, isso é atitude cristã. Agora, a próxima vez, se ele não está escrito a quem quer se aproveitar de você. Se ele quer te fazer de tonto, aí você vai falar: não, aqui não tem fruto. Espera aí, você precisa se converter, meu amigo. Você precisa ter Deus no teu coração, porque aí não, certamente você vai ter um trabalho abençoado, você vai ter, não promete nada, porque não é isso. Ele tem que ter a paz, mas através da paz ele vai encontrar trabalho, vai encontrar clientes, através da atitude, hein, dos bons frutos que ele vai ter. Alguém que tem frutos ruins, ele não recebe trabalho, ele não tem amigos leais, ele não tem nada de bom na vida, porque a gente colhe o que a gente planta. Então, uma vez que você consegue passar isso para ele, agora é a oportunidade que Deus dá, para ele e para você. Não, você precisa de Deus, rapaz. Você não pode continuar assim, pedindo emprestado e tudo. Isso não é vida. As pessoas têm que confiar em você. Você te dá trabalho, etc, etc. Então, é isso o verdadeiro ensino que a gente tem que tirar dessa coisa de receber porque a gente escuta muito esse versículo, né, que é tirado do contexto. Ah, mas se alguém te bate, dá a outra face, é pronto. Isso não quer dizer nada. Fora do contexto aqui, é uma tolice, hein? Se chegar nesse ponto de falar realmente... Não, se a gente faz literal, o cara dá um tapa em você, um murro, dá um segundo murro. Eu gosto do hospital. Eu gosto da UTI. Eu estou cheio de... Eu gosto direto lá, porque sempre vai lá, então você já conhece todo mundo na UTI. Não é bem assim, né? A gente vê que aqui é outro contexto. Vamos continuar no versículo 43. Vou tentar acabar... são poucos versículos. 43 de qual? Sempre do mesmo capítulo 5 do sermão. É só para a gente acabar hoje o capítulo 5, para a gente prosseguir com vocês no próximo filme. Então pode ler. Alguém quer ler? Quem quer ler? Pode ler até o final. Pode ler. Posso ler? Oh, muito obrigado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amaram apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? É muito fácil, amar quem me ama. Ó, rapaz, você me elogia, então eu gosto muito desse cara. Agora, o dia que você fala mal de mim, vamos ver. Até os cobradores de impostos fazem isso, quer dizer, até os ímpios fazem isso, todo mundo. Não precisa ser de Deus, né? Para amar quem te bajula, para amar quem te dá elogio. Se cumprimentaram apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Você cumprimenta só quem você conhece, você não cumprimenta quem você não conhece. Chega alguém na tua casa que você não conhece, você começa a estranhar. Mas o que você faz demais? Até os gentios são os outros povos, né? Que não acreditam em Deus. Fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Então, seja um exemplo igual. Pega Jesus como exemplo, né? Ele amou quem precisou. Ele se crucificou não para os bons,
mas para os pecadores, não é? Ele pagou para os pecadores. É o que eu estava falando anteriormente, é que a gente tem que ver sempre as pessoas que têm alguma coisa contra a gente, às vezes nem precisa ser inimigo, mas uma pessoa que não vai muito bem com nossa cara. Acontece. Ou eu não vou muito bem com a cara dessa pessoa. Tem uns que falam que eu santo. Não é santo, não. Mas é a gente mesmo que não vai com a cara dessa pessoa. Por exemplo, com o Juliano não me dou bem, mas o dia que ele fala mal de mim, quem sabe? Eu vou falar mal dele. Não, mas é isso, né, que está falando. É muito fácil amar alguém que a gente gosta, que a gente se dá bem. Agora, quando é alguém que fala mal, é isso que a gente tem que ver que essa pessoa está com uma mágoa no coração. É uma mágoa, é como se ele estava andando debaixo de uma nuvem negra, hein? Sempre chovendo, com raiva, o cara não está feliz. Então, um chamado de socorro, na verdade. Tem que amar essa pessoa, mesmo se ela nos detona. A gente não tem que falar para ela, você faz bem, mas eu não posso ter mágoa, para eu poder orar para ela. Senão eu não vou poder orar para ela. Ela não vai mudar. Agora, se eu posso orar para ela, por exemplo, não te conheço bem, vamos supor, não sei bem como você pensa. Cara, sempre me olha estranho, mas como que eu não vou poder orar para ti se eu penso que você tem alguma coisa? Não, eu quero que ele conheça, tem que conhecer o Senhor. Eu vou orar para ele, aí eu oro, falo, Senhor, abençoa o Cleiton, eu posso falar, me endereçar as trevas, largo essa cegueira espiritual do Cleiton, que ele possa enxergar a tua glória, Senhor, que ele possa sentir essa coisa forte, de paz, entendeu? Então, se eu não faço isso, porque as trevas têm a autoridade de Cristo sobre elas, então eu posso mandar nas trevas, pelo menos por um tempo, para uma pessoa. Claro que eu não posso fazer isso a vida toda, porque se você não quer, está escrito na palavra, o livre-arbítrio. Né? Mas eu posso fazer como quer, você possa ter essa livre escolha. Não que seja sempre o capeta falando, não, faz isso não. Você pode orar para ele poder sentir, né? Exatamente. Pedir uma trégua, sabe? Nas esferas espirituais. Falar, quero uma trégua agora de uma semana, de 20 dias, em nome de Jesus. Vocês não tocam mais, vocês não influenciem mais o Cleiton, em nome de Jesus eu proíbo. Que ele possa agora, que essas escamas espirituais caiam, e que ele possa enxergar a Jesus e tomar uma decisão, seja uma ou outra, mas que ele seja livre para tomar essa decisão. Isso é importante. Quando vocês oram para familiares, ter esse tipo de oração. Porque alguém que não é convertido, ele está debaixo, a gente leu isso, hein? Ele está debaixo do capeta. Aqui é o mundo, é o reino do capeta. Então, quem está vivendo sem Deus, não tem o céu nem a marca de Deus, não é santo, santificado por Deus, está debaixo da autoridade do capeta. Só nós, convertidos e batizados, está escrito aqui, somente vocês estão fora. Então, tem os olhos espirituais para entender e enxergar. Os outros não. Então é importante isso, né? Então, pronto. Então, portanto, sejamos perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Vamos pelo menos tentar, hein? Para ser perfeito. Perfeito, a gente vai estar realmente na glória. Então, alguém quer fazer uma oração para finalizar ou antes? A Miriam, acho que ela quer orar também, ela tem os missionários, né, que a igreja, vocês sabem que a igreja está apoiando missões. Um casal de missionário que está onde exatamente? Uma família na África do Sul. É, na África. Não, mas então, eles são... Isso, mas é na África do Sul, né? Isso. Já tem filha de 15 anos, mais ou menos. Eles passaram por dificuldade, né? Quem segue no grupo, a Miriam tinha colocado. Elas como... tiveram câncer, né? A gente orava por ele, eu orei por ele. O Fábio teve câncer da região que é. E está continuando fazendo a cirurgia, passou muito bem. Está
Meu Deus, é maravilhoso. As orações realmente não voltam vazio. Verdade. E Então a gente para os endereça a Deus. projetos que eles têm, eles estão começando o projeto para crianças, sabem que os projetos de base para refugiados. São uns refugiados ilegais, um pouco, que vêm na África, vêm dos Moçambique, lá em volta, onde houve muita pobreza, teve inundações o ano passado e foi terrível. E assim tem bastante refugiados que vêm, muitos só assim. E assim eles conseguiram um terreno e tudo para ajudar. E estavam precisando de água, porque tiveram que mudar. Quando eles tiveram primeiro, o dono quis o terreno de volta. Quis vender. Assim tiveram de mudar 40 famílias no outro terreno que eles conseguiram realmente ter. E tentaram por várias semanas cavar poços para água nas duas comunidades. E nada deu. Assim, agora eles estão orando para ter bastante. Então, agora vamos então todos orar para isso. Sim, porque eles precisam agora de um poço artesiano. Eles viram que não tem Outra possibilidade para eles abençoarem. Então Deus vai abençoar. E eles têm muitos projetos para sair as pessoas da pobreza, cultivar, ter hortas, e as mulheres vão vender. Então, Miriam. Essa para explicar um pouco. Sim, mas então pode orar para todos esses temas que a gente já fica a par. Deixa ela fazer uma oração antes de terminar a outra oração. Sim, pode. Amém. 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 Bravo, obrigado, Senhor, pelo Espírito que você põe em cima da Lara, que maravilha. Muito bom. Então agora antes da Miriam orar, eu concluir aquilo, né? Então pode orar. Ou tem um assunto especial? Alguém tem que trazer um assunto? Não. Está todo mundo tranquilo. Muito obrigada. Queremos trazer aqui também cada família que esteve representada aqui. E a família do Cleiton, que a bênção seja sobre eles também. A família de Juliano, a Lara com a sua irmã, a Samai e todos. Muito obrigada. A família de Elias, irmãos, irmãs e todos. E tem uma família de Magdalena e de Helena. Nossas famílias também. Senhor, muito obrigada que tu tens seu olhar sobre todos eles. Não tem nenhuma coisa, nenhuma pessoa que escape do teu olhar, dos teus cuidados, para nos ajudar, de nos guardar do mal, de ajudar a enxergar a vida contigo. Amém. Senhor, muito obrigada. E agora que apresentamos também essa família de missionários lá na África do Sul, e pedimos a tua graça bem especial sobre a saúde delas, dois, e também das filhas. Eles possam também entregar toda a ansiedade a ti, os pais que terão problemas. Amém. Pedimos também um favor especial que eles possam receber o necessário para fazer esse poço artesiano. Amém. Pela tua glória, Senhor. Ter água para tantas famílias lá que precisam. Senhor, que também mais pessoas possam nos ajudar no trabalho,
Senhor. Eu te peço também agora de abençoar todos os familiares de cada um que está aqui, e abençoar cada um na volta também, nessa semana que se inicia agora, que você possa nos proteger, Senhor, que você proteja cada um de nós, que coloque os teus anjos ao nosso redor, que você nos passe a tua autoridade, Senhor, para a gente poder vencer o pecado, porque a gente ainda está nesse mundo, Senhor, a gente precisa de ti, a gente precisa da tua autoridade, da tua glória, e enxergar com nossos olhos espirituais, Senhor, as esferas espirituais, para poder falar não à nossa carne, Senhor. Que seja nosso espírito que manda nos nossos desejos carnais. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto que a gente pode te prestar, nos te adoramos, te louvamos, porque, Senhor, você é o único Deus, o único Senhor das nossas vidas. E que assim seja para sempre, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória